Fala galera, beleza? Sejam muito, mas muito bem-vindos hoje para bater esse papo sobre controle financeiro, sobre o fato de muita gente estar deixando dinheiro na mesa, muita gente fazendo bagunça com dinheiro. A minha intenção aqui é auxiliar vocês que estão chegando agora. Vou aproveitar, tinha prometido, Bonafé, aquele abraço, prazer enorme receber você aqui. Tá faltando você para abrir minha cortina vermelha, igual você fez em Marau, no Reciclo, mas espero ter novas oportunidades para que você venha realizar esse feito. Pri, Edinha, Saulo, Valéria, muito bem-vindos, obrigado por todos vocês estarem aqui. E eu espero sinceramente que o conteúdo de hoje possa ser relevante na sua vida pessoal, na sua vida profissional e principalmente dentro da sua empresa. Galera, tá me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ver? Tá tudo legal? Tá tudo bom para vocês? Manda um joinha para mim. Eu sei que a minha comunicação com o Instagram tem um pequeno delay, tem um pequeno atraso, mas se vocês estiverem me ouvindo, se tiver tudo ok, se não tiver nada de errado, me dá um joinha para a gente já começar tocando o nosso papo, porque eu espero não me prolongar muito, por mais que eu goste de falar, por mais que eu goste desse assunto controle financeiro, eu espero não me prolongar muito para que vocês fiquem comigo até o final. Grande Alexandre, prazer enorme receber você aqui. Minha atleticana, loucura total, seja bem-vindo, todos sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar conversando com a galera que está aqui. Bom, vamos direto ao assunto. Eu convidei vocês aqui durante a semana que passou. Eu joguei lá no meu Instagram, lá no Stories, perguntando se você tem noção, se você sabe o quanto dinheiro você tem deixado na mesa. Várias pessoas comentaram que não, várias pessoas pedindo para a gente falar sobre dinheiro, para comentar sobre controle financeiro. Eu apresentei algumas planilhas que eu venho utilizando, contei lá um pouquinho dentro do Stories que eu comecei a testar outros sistemas, outros aplicativos. Então, nada mais justo do que vir para cá e apresentar essa realidade para vocês. Mas antes de a gente começar a falar de qual sistema utilizar, como é que eu faço, ou então como me perguntaram hoje, como é que eu consigo lucrar mais, aonde eu devo guardar o meu dinheiro, ou quanto eu devo guardar, a gente tem que começar lá no cerne da questão, lá no primeiro problema que a gente encontra na nossa vida pessoal, na nossa empresa, que a gente precisa consertar esse pequeno probleminha para que todo o resto comece a desencadear e comece a funcionar. Eu brinco que quando a gente fala sobre gestão financeira, a gente precisa entender que nós temos um prédio na nossa mão. E como a gente acaba percebendo, né, se a gente não tem um prédio muito bem estruturado, com todos os alicerces, com todos os seus pilares bem estruturado, o prédio infelizmente acaba ruindo e acaba caindo. Então a gente precisa compreender que antes da gente pensar em guardar dinheiro, aonde eu vou guardar, como eu vou guardar, aonde eu vou investir, como é que eu vou, o quanto eu preciso guardar para investir lá na frente em ampliação e crescimento da minha empresa, eu preciso olhar para o meu momento agora e entender sobre a separação do meu dinheiro, do dinheiro da empresa, do meu dinheiro. Eu preciso começar a entender quais são as ferramentas que eu vou utilizar para anotar, controlar esse meu dinheiro, entender quais são os números que eu preciso olhar. Então, quer dizer, não adianta a gente querer, nesse momento que a gente está agora, pensar muito grande, fazer muita coisa, fazer muito malabarismo, se a gente não tem as nossas pilastras, as nossas alicerces, as nossas estruturas muito bem definidas, porque de nada vai adiantar. Ontem eu estive no shopping com os meus filhos, a gente passou nas Americanas, e a minha irmã falou assim: Felipe, eu quero muito comprar um Jenga. Para quem não conhece o Jenga, é aquele joguinho das pecinhas que você vai encaixando, os quadradinhos, e depois as pessoas vão tirando as pecinhas, e a última pessoa, quando tira a peça errada, a Jenga acaba caindo, desabando tudo. Por que esse comparativo? Por que eu lembrei da Jenga? A grande verdade é que se você, na hora que vai montar aquela estrutura com um monte de pecinhas, não encaixar direitinho as pecinhas no seu lugar, a torre nem sobe, para que você possa jogar, para que você possa brincar com a Jenga. Então o que você precisa entender é, para que as coisas possam funcionar, você tem que estruturar muito bem a base daquilo que você quer fazer, porque senão você vai começar a subir muita coisa, você vai colocar muita estrutura, muito peso em cima dos pilares, eles não vão suportar, eles vão ruir e a sua estrutura empresarial ela vai desabar. Não adianta a gente pensar em vender, trazer dinheiro, se eu não possuir uma estrutura financeira muito bem equilibrada para sustentar tudo isso que vem acontecendo acima durante o processo de empresa. Eu sei que tem várias pessoas que estão chegando aqui, eu já li alguns números, alguns nomes de pessoas que estão aqui que já possuem negócio, que já possuem estudos de pilates, que já possuem clínicas de fisioterapia, academias, empresas de coach. O que acontece é, a gente já está num processo que a empresa já existe. O que a gente precisa fazer é parar, olhar o como eu estou fazendo e verificar o que eu posso mudar. E uma das coisas que eu posso mudar nesse momento, olhando o meu cenário atual, é entender que, não sei se vocês fazem isso,
mas a maioria das pessoas que me procuram dentro das consultorias, quando elas entram em contato comigo via telefone, via Instagram, ou conforme elas acabam me encontrando, elas sempre falam para mim: Felipe, eu não consigo separar o dinheiro da empresa do meu dinheiro. Eu estou pagando as contas da minha casa com o dinheiro da empresa. Eu tenho uma cliente minha da mentalidade lucrativa que ela chega para mim e fala assim: ah, Felipe, a empresa sou eu sou autônoma, para que eu preciso separar? Qual é a lógica de eu separar o dinheiro? Ela tem um estúdio de Pilates, tá? Ela tem uma empresa, só que ela trabalha sozinha, ela não tem a menor intenção de colocar ninguém para trabalhar para ela. E ela chegou para mim e falou assim: Felipe, qual é a lógica? Por que eu não posso pegar o dinheiro do meu negócio, do meu estúdio, pagar as minhas contas pessoais? E eu falei para ela que ela precisa entender uma coisa. Hoje, ela está lá dentro, ela não tem dinheiro guardado, ela não tem dinheiro investido, ela está começando a desenvolver essa mentalidade financeira, de gestão de negócio dentro da cabeça dela, dentro do projeto dela, mas ela não consegue, ela começou a entender, mas ela não entendia que se ela não possuir dinheiro em caixa, hoje o negócio dela não valoriza. Tá? A quantidade monetária que ela tem em empresa é o que valoriza o negócio dela. Se ela pega o dinheiro dela e gasta tudo pagando as contas pessoais, se ela pega o dinheiro da empresa dela e paga as contas dela, ela deixa o caixa dela vazio. E se ela deixa o caixa dela vazio, o que ela faz hoje para caso ela queira vender o negócio dela amanhã? A gente antigamente escutava muito contador e administrador falando que o que valorizava um negócio, ou melhor, aquilo que quantificava uma empresa, era tantas vezes o faturamento bruto dela. Mas hoje a gente já sabe que isso aí é uma grande balela. Porque dentro do mercado a gente conhece grandes empresas que faturam muito, mas ao ponto que elas faturam muito, elas gastam muito. E quando a gente vai ver, a rentabilidade e a lucratividade que essa empresa possui é zero. Porque tudo aquilo que entra, sai. É o caso dessa menina que eu estou trabalhando com ela dentro da consultoria. Ela fatura muito bem, ela tem um faturamento muito alto. Mas tudo que ela fatura sai. Então, quer dizer, a empresa dela hoje não apresenta lucro. Porque tudo que entra, sai. O salário dela faz parte das despesas fixas da empresa. Tudo que ela está pagando particular é o prolabore dela, é o salário dela. Mais para frente eu espero conversar com vocês sobre isso. Tudo que ela entra sai do prolabore. Então, de lucro na empresa fica igual a zero. Ela consegue bater o equilíbrio, não tem lucro. Então, quer dizer, na hora que ela vem para o mercado, e assim, um dos principais pensamentos que a gente tem que ter quando a gente tem o nosso negócio é que não necessariamente ele vai se tornar uma herança para a nossa família. Não necessariamente a gente vai precisar preparar sucessores para assumir o nosso negócio. O que a gente precisa entender é, aquele meu negócio, aquela minha empresa, aquilo que eu trabalho, ele pode ser vendido para outra pessoa. E o que vai determinar se eu vou conseguir vender ou não essa empresa para alguém é o quanto ela tem em caixa. E a primeira coisa que eu preciso pensar, se lá na frente eu vou passar essa empresa para alguém, é que eu não posso mais pagar as minhas contas pessoais com o dinheiro da empresa. E uma das coisas para ficar claro, mesmo que você trabalhe igualzinho essa minha consultorada, trabalha por conta própria, sozinha, sem ter alguém, e não tem a menor intenção de ter alguém, você precisa fazer a separação física disso. E quando eu falo física, é literalmente você ter uma conta para você, a sua conta pessoa física e a sua conta empresa, a sua conta PJ. Precisa ficar palpável que o seu dinheiro é seu dinheiro e o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Isso vale para quando a gente pensa num profissional autônomo e quando a gente pensa num profissional dono de empresa. Eu não consigo diferenciar, tá? Quando a gente fala sobre controle financeiro, quando a gente fala sobre separar o nosso dinheiro, eu não consigo diferenciar esse pensamento de que, ah não, Felipe, a empresa sou eu, então o que é da empresa é meu. Tá? Eu já venho trabalhando nesse mecanismo, nesse pensamento há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos eu acredito que é necessário eu separar o que é meu e o que é da empresa. A minha empresa hoje ela é muito nova. Tá? Eu trabalhei durante um bom tempo dentro da Teaser Consultoria, no projeto Profissão Pilates. Hoje eu sou parceiro do Hudson, não tenho mais a sociedade. Mas durante todo o projeto que eu estava junto com ele, a gente sempre separou o que era dele, o que era meu, o que era da Aline e o que era da empresa. E hoje, dentro da Arrow Consultoria, que é a minha empresa, o pensamento é exatamente o mesmo. O que é da empresa, o que é meu, o que é meu. E o que vem da empresa para mim é meu salário. Faz sentido para vocês? Até aqui? Estou falando muito rápido, vocês não estão entendendo? Me dá um posicionamento. Vocês estão chegando agora, fala assim, Felipe, eu estou entendendo, Felipe, eu não estou entendendo.
Vou responder a pergunta da Fábia. Se eu não me engano, foi a Fábia que fez uma pergunta lá em cima, que ela perguntou assim: mas ela é MEI? Não, a minha cliente ela não é MEI. Ela é literalmente um profissional autônomo. Eu estou condicionando e caminhando ela para entender que ela precisa se tornar PJ. Daqui para o final, tá? Eu convido vocês a ficarem até o final, porque no final eu vou fazer uma demonstração para vocês sobre o pensamento pessoa física, pessoa e PJ, o quanto é importante vocês se transformarem em PJ ao invés de continuar como pessoa física. Mas essa pessoa, ela é uma pessoa física, ela não faz contribuição com carnê-leão, ela não está tributando e ela está deixando muito, mas muito dinheiro na mesa. Porque quando a gente pensa no carnê-leão, quando a gente pensa na tributação de pessoa física, eu ainda consigo ter um retorno, uma restituição do imposto que eu estou pagando. Não é da melhor das opções, mas eu ainda tenho um retorno. Mesmo a minha tributação sendo muito alta, porque a tributação da pessoa física ela é muito alta quando eu comparo com a pessoa jurídica, mesmo essa tributação sendo muito alta, eu ainda tenho uma restituição desse imposto, que ainda posso fazer outras ações com esse dinheiro. Mas nem isso ela está fazendo. Ela pega o dinheiro dela, o dinheiro entra, o dinheiro sai, e o pouco que ela consegue investir, ela vem investindo na poupança, que em hipótese alguma pode ser uma opção para quem tem um negócio, para quem trabalha. Cris, não é você faz parte do Action. A pessoa que eu estou falando é cliente minha particular, tá? Fica tranquilo que eu não estou falando da Cris. E falando em pessoal da consultoria, eu vi que o pessoal da Corpo Informa, que faz parte da Empresa Foca, acabou de entrar. Sandrão, Valesca, muito bem-vindos. Prazer enorme receber vocês aqui. Eu não sei se é o Sandro, se é a Valesca que está aqui. Se for o Sandro, meu querido, já fez o dever de casa? Já preparou o controle financeiro? O assunto de hoje me lembra de você e você está me devendo, hein? Não esquece, controle financeiro até amanhã. Bom, falei da importância de vocês não misturarem as contas. Outro ponto importantíssimo, vou pegar mais uma vez o exemplo que eu acabei de dar para vocês sobre a consultada. Cara, o que sobrou não é seu, o que sobrou é da empresa. Todo o dinheiro que entra, pessoa física, pessoa jurídica, tem empresa, não tem empresa, é da empresa. A gente precisa criar uma mentalidade de tudo que entra é da empresa. Tá? Mesmo nós somos profissionais autônomos, eu sou fisioterapeuta, tá? Hoje eu trabalho com consultoria, mas eu sou fisioterapeuta de formação, eu ainda atuo dentro do mercado de fisioterapia, há mais de 10 anos eu estou dentro desse mercado de fisioterapia, e há 10 anos eu comecei a entender que, mesmo eu não sendo uma empresa como fisioterapeuta, e em outro momento eu posso contar para vocês porque eu não me tornei uma empresa como fisioterapia. Mesmo não sendo uma empresa como fisioterapia, eu gerencio a minha vida financeira como se eu já fosse uma empresa. Tá? Então, o que significa eu gerenciar como uma empresa? Eu recebo do meu paciente, eu declaro aquilo que eu recebo do meu paciente, aquilo que eu recebo do meu paciente entra na conta da empresa, a minha conta pessoa física da empresa, o dinheiro vai todo para lá. De lá eu pago as minhas contas da empresa, alimentação, transporte, vestuário, aperfeiçoamento, toda essa parte que gerencia a minha evolução profissional. O que sobra eu deixo lá, né? Tirei essas despesas da empresa, sobrou um montante, desse montante eu tiro as despesas físicas, que é o meu salário, porque como prestador de serviço autônomo eu não tenho funcionários, eu não tenho ninguém trabalhando para mim, então eu tiro a minha despesa fixa, que é o meu salário, e do meu salário eu pago as minhas contas. Tem pessoas que vamos chamar de lunático, tá? Eu já tive pessoas que me encontraram essa semana, até pessoas que estão dentro da consultoria comigo, falam assim: nossa, Felipe, você é meio lunático com essa parte de controle. Na verdade, não é que eu seja lunático. Uma das coisas que a gente começa a entender quando a gente começa a olhar muito para o controle financeiro, quando a gente consegue analisar as questões financeiras, a gente começa a entender que muito daquilo que as pessoas propagam, muito daquilo que as pessoas falam, muito daquilo que as pessoas gritam para o universo de que, ai meu Deus, é a crise, ai meu Deus, o país está assim, o país está assado, minha empresa vai quebrar, tudo vai acontecer, começa muito com a gente, tá? A gente cria essa realidade, a gente cria esse universo dentro do nosso negócio e que a gente precisa mudar a forma de pensar para que as coisas aconteçam. Então, sim, eu sou um pouquinho lunático quando o assunto é dinheiro, eu sou uma pessoa que é meio meticuloso quando eu começo a cogitar a hipótese de separar tudo, mas como a Mais Pilates falou, o controle é a base da empresa, o controle é tudo. Se eu não possuir controle, eu não gero
dados. Se eu não gero dados, eu não consigo aplicar o conhecimento, eu não consigo fazer análise, eu não consigo entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu acredito muito que qualquer coisa que a gente venha a fazer na nossa vida profissional ou dentro do nosso negócio, ele precisa ser embasado a partir dos dados, a partir dos indicadores do meu negócio. Exemplo, tá? Todas as pessoas, quando elas me procuram para fazer uma consultoria, a primeira coisa que a gente conversa é sobre a situação que a empresa se encontra. Por que a primeira coisa que eu converso é sobre a situação financeira que a empresa se encontra? Porque eu preciso gerar uma métrica para mostrar para essa pessoa, ao final do período de 2 meses, 3 meses, 12 meses, dependendo do período de contratação da consultoria, que o investimento que ela realizou trouxe rentabilidade para o negócio dela, que o meu trabalho conseguiu trazer lucratividade para ela. Porque eu preciso gerar nela esse princípio de que tudo que ela vai investir no negócio, na vida profissional dela, na vida pessoal, precisa ser rentável. Eu não posso simplesmente decidir, vou contratar uma consultoria porque ela vai fazer um milagre na minha vida. Gente, quem faz milagre na vida de vocês é Deus e vocês mesmos. Não somos nós. Não sou eu consultor ou as pessoas que são os concorrentes de mercado. A gente não faz o milagre, a gente dá a direção para vocês. O consultor, ele entra para dar a direção, para falar assim, cara, tá tudo cagado, tá tudo errado. Vamos fazer o seguinte, passa a vassoura, recomeça daqui para frente, tá? Zera tudo, dá reset, resetar não dá, mas reseta todo o seu controle que não existe e vamos começar daqui para frente. Daqui para frente a gente começar a controlar tudo que acontece dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Porque assim, quando a gente começa a gerar esse controle, quando a gente começa a gerar esses dados, gerar essa informação, eu posso te garantir, perante a todas as empresas que eu já estudei e todas as empresas que eu já prestei consultoria, você vai crescer, você vai conseguir evoluir. Mas se você não possui controle, se você não organizar a sua casa, você pode ter certeza que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai patinar, vai patinar, vai patinar, vai patinar e vai continuar no mesmo lugar. Ótima colocação do Alexandre. O Alexandre colocou aqui, resumindo, potência não é nada sem controle. Não adianta vender se não souber para onde está indo o dinheiro. Concordo plenamente, assino embaixo e rubrico, carimbo, mando 3 vias por cartório, porque isso que ele pontuou é uma grande verdade. Se eu não tenho um controle, as vendas vão por água abaixo. Se eu não tenho um controle, a minha divulgação na internet vai por água abaixo. Então eu preciso ter um controle para saber o que eu faço e o que eu não faço, para onde eu vou ou para onde eu não vou. E principalmente quando a gente fala de controle financeiro, vem a bruxa do momento. Das pessoas que estão aqui desde o início, das pessoas que começaram a entrar agora. Eu tenho uma pergunta para vocês e eu espero sinceramente contar com a participação de todo mundo, que seja com um joinha, que seja com uma carinha feliz, com uma cara triste. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês se sentem confortáveis quando o assunto é dinheiro? Todos vocês se sentem bem de falar sobre dinheiro? Faz assim, faz carinha de triste, escreve aí não odeio falar de dinheiro, eu não sei administrar minha empresa, eu não sei administrar minha vida pessoal. Interajam comigo. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Pena que está ao contrário, vocês não vão conseguir ler. Tatiane mandou joinha. Cris falou que não. Daniel falou que sim. Daniel, seja bem-vindo. Prazer enorme ter sua presença aqui comigo. Daniel aqui do Rio de Janeiro. Fisioterapeuta igual eu. Parceiro de batalha, parceiro de luta a favor da fisioterapia. Show de bola. Uma das coisas que eu venho percebendo muito nesses últimos... Vou botar os últimos 12 meses, vou começar a contar do ano passado, de novembro do ano passado. É que as pessoas se posicionam, elas se colocam que eu gosto de dinheiro, mas eu não faço a menor ideia do que fazer para trazer o dinheiro para perto de mim. As pessoas têm por hábito acreditar que, cara, o dinheiro é meu inimigo. Quanto mais eu recebo, mais o dinheiro vai embora. E uma das coisas que eu comecei a perceber,
Aqui vai ser um momento que eu vou virar um pouquinho de coach com vocês, tá? Eu vou sair da posição de consultor, da posição que fica batendo e pedindo métricas e números para vocês, e vou tentar demonstrar para vocês alguns conceitos para que vocês possam dormir hoje, pensar, refletir e quem sabe a partir de amanhã olhar para os seus números, para a sua empresa, para a sua gestão de uma forma diferente. Beleza? Posso contar com vocês? Se vocês não quiserem, falar assim, não, Felipe, não faz isso não, eu não aguento mais essa galera motivacional, essa galera que fica falando da mente, da cabeça, que a gente volta para a métrica, a gente volta para os números e volta a martelar em cima de ticket médio, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e tudo mais. Mas enquanto vocês não reclamam do meu papo de mentalidade, continua comigo, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente fala sobre deter um hábito é que tudo aquilo que a gente faz hoje, e eu separei alguns livros para mostrar para vocês, eu começo falando desse moço aqui, ó. Joseph Murphy, ele no Poder do Subconsciente, ele fala uma grande verdade que ele diz que você é tudo aquilo que você acredita ser. E quando ele fala isso, ele traz com muita sutileza, muita delicadeza, ele fala que não importa aquilo que você venha tomar como decisão, aquilo que você acredita que seja racional, toda decisão que vai acontecer na sua vida, ela vai dar uma pincelada, ela vai dar uma passada pela parte emocional. Significa que qualquer coisa que você venha fazer na sua vida, ele já possui um registro no seu subconsciente. Qualquer coisa que você venha fazer na sua profissão, hoje, já possui um registro dentro da sua cachola. E o que a gente precisa entender quando eu já possuo um registro dentro da minha cachola? Quando a gente fala que o meu negócio ele não está indo bem, as coisas não estão indo legais, porque existe uma crise no país, porque a economia não vai bem, porque a taxa de desemprego está em não sei quantos, já não sei quantos milhões de pessoas desempregadas, a gente precisa entender que tudo isso, que a gente arruma um culpado para justificar aquilo que acontece dentro do nosso negócio, é uma reação emocional que se sucede dentro do nosso subconsciente, dentro dessa cachola, dentro dessa caraminhola que temos sobre o nosso pescoço, chamado cérebro, lá dentro da nossa mente, que a gente não consegue abrir e localizar exatamente qual é a parte, né? E a gente não consegue visualizar o que está acontecendo lá dentro. Mas dentro aqui da nossa caraminhola, vou chamar de caraminhola porque passa um monte de coisa, um monte de imagem dentro da nossa cabeça. A gente precisa entender que tudo isso são informações que estão embutidas, imbuídas lá dentro. E o que a gente precisa fazer? Chamar um outro amigo que eu tenho, um amigo de capa amarela, Sr. Charles, dentro do Poder do Hábito. Ele fala que você leva um determinado tempo para criar um novo hábito, você precisa descobrir um gatilho, você encontra o gatilho, começa a criar uma nova rotina, a partir dessa rotina que você vem criando, você cria um novo hábito. Como é que eu faço a ligação desses dois mocinhos? E indico, tá, a todos vocês a lerem esses dois livros. Esses dois livros, associado a esse outro moço aqui, chamado Daniel Goleman, a tríade desses três faz a diferença quando a gente começa a pensar em dinheiro. E olha que legal, eu estou falando de dinheiro com vocês, entrei no papo de mentalidade e indiquei 3 livros que influenciam diretamente, de forma científica, racional e gerando uma nova rotina produtiva, para que vocês comecem a perceber como vocês podem mudar a forma de pensar em relação ao dinheiro. E voltando à associação, quando você pensa nessas 3 pessoas que olhar o dinheiro de forma negativa é uma reação emocional, eu preciso começar a olhar o dinheiro de forma positiva. Eu preciso começar a entender, caraca, dinheiro traz a felicidade sim. Dinheiro é muito bom. Quanto mais eu invisto meu dinheiro, mais dinheiro eu tenho. E quanto mais eu gero esses pensamentos dentro do meu subconsciente, quanto mais eu absorvo pessoas que olham para o dinheiro de maneira positiva, mais positivo o meu subconsciente começa a acreditar naquilo. Quanto mais eu acredito que eu sou capaz de gerenciar, eu sou capaz de olhar os meus números e fazer o meu negócio crescer dentro da minha profissão, mais essa reação se reverte na minha vida pessoal. Porque como o Murphy fala,
tudo que eu acredito, eu sou. Se eu começo a acreditar lá dentro do meu subconsciente que dinheiro é bom, que dinheiro me traz felicidade, que eu sou capaz de captar mais dinheiro, fica muito mais fácil para eu gerar um novo hábito administrativo, para que eu gere um novo hábito para trazer mais clientes, para atender mais pessoas dentro do meu negócio. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Ou ficou um papo muito filosófico e não fez sentido nenhum? Manda o joinha, manda a carinha triste, manda o Felipe, não fez sentido nenhum, para eu saber se vocês estão aí, se está fazendo algum sentido esse meu raciocínio sobre a relação do nosso subconsciente, da nossa parte emocional com o dinheiro e o como a gente pode começar a mudar essa nossa relação com ele. Show de... Aninha, você tá aí. Prazer enorme falar com você. Agora que eu vi. Show de bola. Bom, fico feliz que fez sentido para todo mundo, então vamos continuar na pegada do faz sentido. Se faz sentido que eu preciso colocar na minha cabeça que primeiro eu sou capaz de atrair mais dinheiro. Se faz sentido para vocês que eu consigo criar dentro do meu emocional uma racionalidade de que dinheiro é bom, e que eu preciso começar a gerar um novo hábito de analisar os números, eu preciso agora gerar clareza sobre tudo aquilo que eu faço. Eu preciso ter clareza sobre quais números eu irei olhar. Não basta simplesmente eu pegar uma folha de papel, como eu estou aqui na minha mão agora, porque eu precisava de clareza para saber o que eu ia falar para vocês. Afinal de contas, eu tenho no máximo uma hora para conversar com vocês. E nessa brincadeira já foi quase meia hora que eu estou aqui. Tenho uns 27 minutos falando por aqui. Então a gente precisa ter clareza. Mas chega um determinado momento que o papel não adianta mais. Por que o papel não adianta mais? Porque papel não dá dados imediatos para a gente. Se eu for colocar no papel a receita diária ali de quanto eu recebi, eu vou ter que pegar calculadora, vou ter que fazer conta. Se eu for fazer uma análise do mês, imagina quantas contas eu vou ter que fazer no papel. Então, chega um determinado momento na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Se eu entendi que está dentro da minha cabeça essa dificuldade, que eu sou capaz de vencer essa dificuldade, chega a hora de eu criar um novo hábito, de gerar uma nova rotina na minha vida. E é o momento que a gente olha para o nosso computador e entende que eu tenho três opções. Ou eu vou seguir o Felipe, seguir ali a igreja do Excel, vou me apaixonar pelo Excel e vou utilizar o Excel durante 10 anos da minha vida. E a partir dali eu vou ter um fluxo de caixa muito bem estruturado, uma planilha onde eu vou ter todos os dados muito bem lançados e muita clareza da minha receita, da minha despesa fixa, da minha despesa variável, da minha margem de contribuição, do meu ticket médio, do meu ponto de equilíbrio, da minha taxa de crescimento, da minha meta, da minha rentabilidade, da lucratividade. Não, Felipe, eu não quero usar o Excel, eu não gosto de Excel. Você falou sobre o subconsciente, você falou do emocional, mas calma, você falou agora, eu ainda não consegui absorver essa imagem, o Excel está longe demais de mim. Cara, não tem problema. A gente hoje tem dentro do mercado sistemas operacionais que já fornecem a opção de você fazer esse controle financeiro dentro dele, ou a gente pode buscar dentro do mercado empresas que trabalhem com esse fornecimento para estúdios, para clínicas, para a nossa vida pessoal. Hoje eu venho testando para uso de pessoa física, tá? O aplicativo do Zero Paper, e tenho gostado bastante. Ele não deixa nada a desejar a minha planilha, minha antiga e velha planilha de guerra do Excel. Então o que eu preciso ter? Clareza dos meus números, facilidade de acesso à informação. Porque às vezes eu preciso tomar uma decisão muito rápida. Exemplo, eu chego lá na internet, acredito que a maioria que está aqui agora, nesse momento, é dona de estúdio de Pilates. Eu preciso tomar uma decisão muito rápida. Eu preciso tomar a decisão se eu vou ou não comprar aparelhos de Pilates. Chegou uma grande oportunidade, eu estou ali numa feira, num evento de grandes empreendedores da área da saúde, onde tem diversos expositores de Pilates, e eu estou com dinheiro para investir. Então tá lá, empresa A, B, C, todas elas em promoção. Se eu não tiver clareza na hora de tomar a decisão, como é que eu vou saber em qual empresa eu vou investir?
Porque assim, às vezes, quando a gente olha para a empresa A, B, C, nós sabemos a diferença de A, B, C, mas o nosso cliente não sabe. E como é que eu consigo determinar se eu comprar A, B, C, qual vai trazer melhor rentabilidade? Porque se formos parar para analisar friamente a diferença de A, B, C na qualidade que ele apresenta de material, de aparelho e o que quer que seja, não tem grandes diferenças. Às vezes são diferenças pequenas que nós conseguimos identificar. Às vezes uma dá um gasto menor de manutenção, às vezes o outro tem uma durabilidade maior. Então eu só consigo tomar a decisão de aonde investir, ou como investir, ou se às vezes vale a pena fazer aquele investimento porque vai para uma região onde meu preço vai ser menor. Eu só consigo tomar essas decisões se eu tiver clareza sobre aquilo que está acontecendo dentro do meu negócio. E como é que eu consigo essa clareza? Gerando um controle financeiro muito bem preparado, muito bem detalhado. E Felipe, legal, eu preciso ter clareza, você já falou do Excel, falou do Zero Paper, falou que dentro do mercado a gente tem sistemas que fornecem controle financeiro. O Alexandre que está aqui, deixa eu ver se eu acredito que ele ainda está aí. Se ele estiver aí, ele manda um joinha. A Letícia, que é a esposa dele, já vi aparecer algumas vezes. Ele tem um estúdio fácil, ele tem um sistema hoje que integra tanto a parte de gerenciamento de atendimentos como a parte de controle financeiro. Tem o pessoal da Seu Físio, que tem essa mesma comunicação, e outros dentro do mercado que faz essa mesma comunicação. Mas o que eu tenho que ter agora? O que eu preciso fazer para que as coisas funcionem com mais clareza? Quando a gente fala de controle financeiro, quais são as informações primordiais que eu tenha em mãos para que isso possa acontecer com mais tranquilidade? Então, o que você vai precisar ter em mãos a partir de hoje? Você que não faz nada, tá? O que você vai precisar fazer? Você vai pegar uma folha de papel. É o único momento de hoje que eu vou falar para vocês usarem um papel. E o que vocês vão fazer nesse papel? Vocês vão anotar todas as fontes de receita que existem hoje dentro do seu negócio, dentro da sua vida pessoal, da sua vida empresarial, da sua vida de profissional autônomo. Você vai pegar um papel e vai anotar. Por que eu coloquei todas essas opções? Tá? Vou usar o exemplo do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, quando ele trabalha de forma autônoma, ele presta plantão no hospital. Ele faz atendimento particular. Ele trabalha de carteira assinada na clínica de fisioterapia. Muitas vezes ele faz serviços de prestação de serviços em grandes empresas. Então, quer dizer, ele tem várias opções de entrada de receita. Então, ele precisa anotar tudo de entrada de receita para que ele tenha uma ideia de quanto ele recebe realmente naquele mês. E o quanto cada serviço desse representa dentro da receita dele. Porque o que acontece? Às vezes a gente acredita que quanto mais a gente trabalhar, mais dinheiro a gente está ganhando. E muitas das vezes quando a gente coloca no papel, e nesse momento a gente precisa colocar no papel, para que a gente consiga transmitir essa informação para o Zero Paper, para o Excel, para o Estúdio Fácil, para o Seu Físio, ou para o sistema que você decidir abastecer, eu preciso primeiro colocar no papel para eu ter clareza de tudo que eu tenho, para quando eu colocar no sistema eu ter maior facilidade na hora de preencher, beleza? Então, voltando para a questão da receita, às vezes a gente acredita que trabalhar muito é lucrativo para o meu bolso. E na verdade nem é sempre isso que acontece. Às vezes você está trabalhando num local onde você acredita que você está recebendo bem, que você está ganhando bem, mas na verdade está acontecendo o inverso. Você trabalha num local onde, quando você olha para o seu faturamento bruto, aquela parcela daquele lugar que você acreditava que você recebia bem, na verdade ele é a menor parcela. E às vezes você saindo dele, indo para outro lugar, ou às vezes o gasto que você tem para estar naquele local, não compensa você estar nele. Percebeu que só em anotar as receitas e determinar de onde essa receita está vindo, eu já começo a analisar como a minha vida profissional está acontecendo, ou como a vida da minha empresa está acontecendo. Isso que eu falei de lugares onde o profissional autônomo trabalha, eu posso trazer para dentro da minha clínica, para dentro do meu negócio, para dentro da minha empresa. Se eu pensar numa clínica de fisioterapia, tá? Eu tenho lá entrada de receita, pilates, fisioterapia convencional, RPG, estética, acupuntura. Eu começo a listar tudo aquilo que está ali dentro. Ou se eu tenho uma academia, eu tenho aulas de localizada, hidroginástica, yoga, pilates e outras atividades. Na hora que eu listo todas as receitas, eu consigo usar o mesmo princípio. Às vezes pode acontecer com vocês o que aconteceu na época que eu tinha o meu estúdio. Eu tive um estúdio de pilates onde nós tínhamos pilates e treinamento funcional.
Nós, quando compramos a empresa, acreditávamos que o treinamento funcional indoor ia ser o maior feito do mercado. Sou do Rio de Janeiro, a empresa ficava perto do Maracanã, e o pensamento meu e dos meus sócios era sempre que, cara, no Maracanã chove. Então pode ser que as pessoas, ao invés de ir para o Maracanã, venham para a atividade indoor. Mas na hora que a gente colocou na planilha, na hora que eu fazia o controle financeiro, o percentual que o treinamento funcional representava no meu faturamento bruto era sempre muito baixo. Normalmente, o percentual do treinamento funcional era abaixo de 10% do meu faturamento. Então a gente começou a desenhar e a caminhar para tirar o treinamento funcional. Então, antes de nós sairmos da empresa, antes de vendermos o estúdio para outra pessoa, já existiu a intenção de tirar o treinamento funcional, porque a gente sabia que era uma atividade que se pagava, tá? A gente conseguia pagar o treinamento funcional com a receita que vinha dele, mas não era um serviço que trazia rentabilidade e lucratividade para a empresa. A gente estava com um serviço ali dentro que só ocupava espaço. Percebeu que só analisando a receita a gente consegue entender que às vezes não vale a pena ter um determinado serviço, um determinado produto ou trabalhar num determinado lugar? O mesmo princípio que eu faço para a receita, eu vou fazer para os meus gastos variáveis e para as minhas despesas fixas. Tá? Quando eu penso no profissional autônomo, as despesas fixas que eu vou ter, se eu não trabalhar num lugar fixo, tá? Um lugar que me gere aluguel, luz, água, telefone, coisas do gênero, eu vou deixar única despesa fixa o meu prolabore. E todos os gastos variáveis que eu vou ter são os gastos de movimentação para estar lá. Tá? Alimentação, eu não preciso me alimentar na rua, então é um gasto variável do profissional autônomo. Transporte, dependendo de onde eu trabalho, eu consigo um transporte alternativo, eu consigo mudar o transporte que eu estou utilizando. Vestuário, eu não tenho necessidade de mudar tantas vezes de roupa, de comprar muita roupa para trabalhar. Eu posso reduzir esse meu gasto. Então, eu posso colocar de uma forma didática que todos esses meus gastos são gastos variáveis. E eu começo a ter clareza, eu começo a observar o quanto isso influencia nos meus gastos do meu negócio. O quanto isso tem importância no meu crescimento enquanto profissional. Felipe, você falou profissional? Falei, porque tem vários profissionais que estão entrando aqui que não possuem estúdio, que não possuem clínicas, que não possuem academia. Então seria injusto da minha parte eu falar só com empresários. Eu preciso deixar claro que para a pessoa que não é empresária ainda, que compensa ela ser PJ, que é o que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas que antes dela cogitar a hipótese de se tornar uma PJ, ela precisa ter clareza dos números dela, ela precisa ter clareza da receita, ela precisa ter clareza dos gastos e das despesas que ela possui, para que depois ela possa investir conscientemente numa tributação mais baixa, que ela possa investir conscientemente, até mesmo, quem sabe, abrir um negócio próprio. E tudo isso começa quando a gente traz a clareza para uma planilha de Excel, para um sistema, para um aplicativo. Faz sentido para vocês? Quando eu faço essa comparação do profissional para a empresa, quando eu faço essa comparação, eu também quero trazer para vocês que o mesmo princípio que vocês vão utilizar dentro do negócio de vocês, vocês precisam utilizar dentro da vida pessoal de vocês. Por que isso, Felipe? Porque lembra que eu falei que durante muito tempo a gente implantou na nossa parte emocional, dentro da nossa cabecinha, que não somos capazes de lidar com a mufunfa, que a gente não consegue lidar com dinheiro. Então eu preciso criar esse hábito. E quanto mais eu pratico, quanto mais eu treino, quanto mais eu repito essa ação, mais clara ela é para o meu subconsciente, mais lógica ela vem para o meu consciente e mais fácil fica de eu realizar. Vou parafrasear o Oscar Schmidt, tá? Vou voltar para o meu momento coach. Quando o Oscar Schmidt falava que ele não possuía um dom, e eu falo essa frase várias vezes, a galera que me acompanha aqui já conhece ela, o Oscar Schmidt ele sempre disse que ele não possuía um dom. O que ele tinha é muita vontade de avançar, né? Muita vontade de crescer.
E o que ele fazia quando acabava os treinos da equipe ele pegava a cesta de bola, ele ia para a linha de 3 pontos e arremessava. Se ele precisasse, ele arremessava 1000 bolas até acertar as 1000 bolas. Porque ele começou a entender que a prática levava à perfeição. E não é a perfeição que leva à prática. Então, se a gente realmente acredita que o controle financeiro me traz tranquilidade, que o dinheiro vai me trazer a felicidade, eu preciso começar a ter essa vivência em tudo aquilo que eu faço. Para a galera que é do Pilates, que está aqui, a gente sabe que eu só consigo transmitir para o meu cliente, para o meu aluno, aquilo que eu pratico no meu corpo. Então, se eu quero que a minha empresa esteja estruturada, que ela cresça, que ela evolua, que ela chegue a outros patamares, eu preciso pegar o mesmo princípio que o Felipe está falando para eu aplicar na minha empresa, eu preciso aplicar dentro da minha casa. Se o Felipe está falando que eu preciso ter controle financeiro do dinheiro da empresa, eu preciso trazer esse controle financeiro para a minha vida pessoal. Não importa o sistema que você vai escolher, mas utilize o mesmo sistema na sua casa e na sua empresa, para que você comece a quebrar esse paradigma de que controlar dinheiro é um porre, controlar dinheiro é um saco, e você começa a trazer isso para dentro de você. Felipe, eu não quero, eu não tenho a menor vocação, eu não quero, muito bonito tudo que você falou, não estou afim, eu quero ser técnico, eu quero ser operacional, eu quero prestar minha sessão de fisioterapia, eu quero fazer meu atendimento com Pilates, eu quero trabalhar com meu RPG, eu quero trabalhar com coach, eu quero trabalhar na minha academia, eu não quero, eu não tenho saco para ficar. Eu acho muito lindo, tá, essa história que você falou de mexer no Excel, de usar o Zero Paper, muito legal para você que gosta, no caso eu, tá? Mas eu não gosto. O que eu faço? O que você pode falar para que eu mude a minha vida pessoal? O que eu posso falar para você, na sua vida pessoal, é que você contrate uma pessoa para fazer isso por você, tá? Para sua empresa, você contrate um gerente financeiro para montar esse controle para você. Mas, Felipe, você conhece alguém que faça isso? Não tem nem como te indicar, porque nem eu faço isso ainda, tá? Eu não presto serviço para outras pessoas. Mas o que eu posso te falar é, se você não quer controlar o seu dinheiro, tá? Contrata alguém para que ele possa gerar esse controle. Não é ele que vai tomar as decisões. Ele vai gerar relatórios, ele vai gerar índices para que você tome a decisão. A decisão sempre vai ser sua. Mesmo você optando em ser técnico, ser operacional, em não gerenciar o dinheiro, não vou falar não tomar conta, tá? Mas não gerenciar diretamente o seu controle financeiro, você precisa começar a entender que a decisão é sua. Então, mesmo que você tenha uma baita de uma empresa com um setor financeiro enorme, a decisão final vai ser sua. Você vai precisar olhar os números, tá? Analisar os números e entender o que os números estão te falando, estão te dizendo. Mas se você está no momento e você sabe que você não quer isso para você, que você não quer ficar sentado na frente do computador, perder 10 minutos por dia para fazer um controle financeiro à sua moda, ao seu jeito, coloca um gerente administrativo para fazer isso por você. Se você na sua vida pessoal, você não quer fazer isso e você é casado, conversa com seu marido, com a sua esposa, com a pessoa com quem você vive junto e verifica se ele não quer assumir essa parte por você, se ele não quer tomar conta das finanças da casa. Porque aquilo que a gente não tem controle não chega a lugar nenhum. Então, se eu quero crescer como pessoa ou como empresa, eu preciso ter um controle, eu preciso gerar dados, eu preciso gerar informação. Ficou claro para vocês até aqui o que eu falei? Manda um joinha, faz uma pergunta, dá um sinal de fumaça, manda um coraçãozinho, estou gostando muito de ver os coraçãozinhos subindo. Dê um sinal enquanto eu bebo uma água. Vi um monte de coraçãozinho subir. Ah, apareceu uma mãozinha, deve ser o delay. Como eu tenho o meu delay aqui, as mãozinhas começaram a subir. Bom, falei com vocês do controle, falei da importância de vocês. Se vocês não quiserem assumir, passa a responsabilidade, contrata de forma coerente, contrata de forma clara as pessoas que vão estar trabalhando com você. E quando a gente fala sobre essa questão de ter o controle financeiro, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho mais ou menos uns 15 minutos para falar. Acredito que eu vou conseguir finalizar no tempo. Não vou estourar o tempo como de costume eu faço, até porque eu não tenho como estourar, porque o Instagram me derruba. Deixa eu ver aqui o Alexandre que ele colocou. Ou você controla teu dinheiro, ou ele controla você. Ele vai te controlar
quando tem muito que te faz gastar. Quando tem pouco, te faz ficar na miséria. É a grande verdade. Ele botou aqui repetindo, né? Quando você tem muito, se você não tem controle, você vai gastar sem ter eira nem beira. E quando você não tem controle e você não tem dinheiro, tá na rua da amargura, tá na miséria. E quando eu falo dessa questão de ter o controle, né? Eu citei ainda há pouco para vocês que eu acredito que todos nós precisamos entender a nossa vida profissional como uma empresa. Um dos exemplos que eu sempre utilizo e venho utilizando muito agora nos últimos meses, usei no Recicla, já usei dentro do Act, venho utilizando nas minhas palestras, é que quando a gente olha para os números e a gente tem clareza dos números, a gente começa a entender sobre as nossas receitas, tá? E quando eu olho para a receita, eu verifico que, vou dar um exemplo assim, que eu acredito que é um faturamento saudável para quem está começando no estúdio de Pilates, tá? Então você está começando no estúdio de Pilates, está começando a sua clínica de fisioterapia, e eu considero que é um faturamento saudável para quem já está ali com 6 meses trabalhando na profissão de fisioterapia ou na profissão de academia. Vamos colocar um faturamento de 10 mil reais para quem está dentro do mercado brasileiro. 10 mil reais eu estou falando bruto, tá? Sem pagar eira nem beira. Pô, o Daniel entregou, amor. Daniel entregou que a palminha foi da minha esposa. Minha esposa está me assistindo, me dando aquela moral, dando aquele apoio para mim, porque sabe como é que é, né? Se eu não tomar conta, eu entrego para ela e falo assim, paixão, tá contigo, você toma conta do dinheiro. Mas voltando aqui para o raciocínio, para as pessoas não irem embora e não ficarem chateadas comigo, vamos imaginar que você tem o seu negócio, tá? Não sei qual o negócio que você possui, mas você tem o seu negócio e você possui um faturamento de 10 mil reais por mês, tá? Um faturamento bruto de 10 mil. Quando eu falo bruto, eu não estou descontando os gastos, eu não estou diferenciando o que é fixo, o que é variável. Eu estou pensando no seu faturamento bruto, porque o imposto que você vai pagar no Carnê-Leão ou no Simples Nacional, ele vai partir de cima do bruto que você está recebendo, dos 10 mil reais da sua empresa. Então, quer dizer, eu, enquanto pessoa física, se eu recebo 10 mil reais bruto, eu vou estar tributando no Carnê-Leão, aquele que a minha cliente lá não estava fazendo, que ela tomou um puxão de orelha meu e da contadora, porque a lei é clara, né? Tudo aquilo que a gente recebe deve ser... Aprendi esse dia na internet, eu já estudei o Código de Defesa do Consumidor, mas eu nunca dei muita bola, né? Então eu estava assistindo, para a galera de São Paulo, o Russomano falando. Então o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que todo serviço ou produto prestado em território nacional deve ser acompanhado de nota fiscal. No caso da nossa prestação, todo e qualquer serviço ele deve ser acompanhado de recibo ou nota fiscal do serviço. Então quer dizer... todo o dinheiro que nós recebemos enquanto prestadores de serviço, PJ ou PF, deve ser acompanhado da comprovação fiscal desse dinheiro. O que significa? Voltando lá para a minha cliente que não fazia. Eu, enquanto pessoa física, eu tenho que emitir nota e recibo sobre tudo aquilo que eu recebo. Um momento mais delicado da consultoria agora, tá? Saí do coach, voltei a ser consultor. Não importa, mas não vai declarar, não é dedutível. Isso não importa. Tá? O Código de Defesa ele fala que tudo aquilo que a gente recebe enquanto prestador de serviço, o nosso cliente ele tem direito a receber, ou melhor, nós temos o dever, ele tem o direito de receber a comprovação que ele pagou pelo serviço. Tá? Então, como pessoa física, a gente paga o Carnê-Leão, que é um imposto que comprova para a Receita que a gente recebeu aquele dinheiro que o nosso cliente vai, se ele quiser, se ele puder, se ele conseguir, declarar o imposto dele falando que ele pagou para a gente aquela quantia. Tá? A relação é essa. A gente recebe o dinheiro, declara no Carnê-Leão, o cliente declara lá no imposto de renda a nota fiscal dele para fechar o ciclo que o dinheiro veio para a nossa mão. Dos 10 mil reais que eu falei inicialmente, esse imposto que vamos pagar do Carnê-Leão é de 15%. Tá? Em contrapartida, quando eu uso o mesmo pensamento do ciclo para PJ, falando de saúde, falando sobre várias prestações, aí cada um tem que verificar com o seu contador. A gente está falando de, em cima dos 10 mil, eu vou tributar 6%. Tá? Essa alíquota de 6%, ela vai sofrer variações para o serviço prestado, para o produto vendido, mas hoje a grande maioria dos serviços do Brasil estão atrelados à alíquota dos 6% do Simples Nacional. Tá? Então, para a gente trazer o comparativo, eu estou falando de um pagamento de imposto de R$ 1.500 versus R$ 600 do Carnê-Leão, ou do Simples Nacional versus o Carnê-Leão.
Eu estou falando que estamos deixando na mesa, o assunto era deixar dinheiro na mesa, estamos deixando dinheiro na mesa, porque tributar é obrigatório, né? Estamos deixando na mesa R$ 1.100 todo mês de tributo ao pagar mais na pessoa física do que na pessoa jurídica. Já vou responder as perguntas aqui. Então o que acontece? Se eu pego esses R$ 1.100 e aplico no Tesouro Direto, aplico no meu país, aplico no Brasil, porque eu sei que o Tesouro Direto vai estar rendendo ali até o Brasil quebrar, e a minha mentalidade emocional é clara que o Brasil não quebra, então o que vai acontecer? Num período de 25 anos, ou menos do que isso, vamos botar uns 23, porque quando eu fiz o estudo de casa eu tinha colocado com 1.600, mas vamos bater para 1.100. Em 23 anos eu tenho mais de 1 milhão guardado. Se eu pego esse 1 milhão, coloco na poupança, deixo guardadinho ali na poupança, que eu vou tributar e tudo mais, né? Mas para efeitos de simbolismo do nosso exemplo, significa que desse 1 milhão, em 20 anos, eu vou ter um retorno, tá? Uma rentabilidade que vai estar me dando um retorno de quase R$ 5.000. Se eu colocar na poupança 0,5%, a 0,5%, 0,5%. Então quer dizer que de 1 milhão, daqui a 25 anos, eu posso fazer a retirada de R$ 5.000. Significa que se eu não quiser tirar esse dinheiro vai continuar rendendo. E dinheiro que rende, traz dinheiro e faz dinheiro, o dinheiro vai crescendo, e quanto mais eu deixo ele parado, deixa ele rendendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Então quer dizer, eu preciso hoje começar a entender toda a minha estrutura de controle financeiro, todos como os meus números estão gerando, para que lá na frente eu não precise ficar pensando se o INSS eu vou conseguir me aposentar, se eu não vou conseguir me aposentar. Eu começo a construir hoje um controle financeiro, uma estrutura administrativa, para quando eu chegar lá, eu não ficar dependendo se eu vou conseguir ou não me aposentar. Por mais que, mais uma pancada de consultoria, eu seja obrigado a pagar o INSS na física e na jurídica. A lei é clara, eu sou obrigado a pagar. Mas não significa que eu vou chegar lá desesperado por me aposentar. Porque eu hoje começo a construir de forma clara toda a minha riqueza. Faz sentido para vocês isso que eu falei sobre controle financeiro, sobre dinheiro? Vou ler as perguntas daqui. Eu tenho mais 8 minutos para responder as perguntas que me mandaram. Se você ficou com alguma dúvida, se eu deixei de responder alguma coisa, me manda a pergunta aqui. E se eu não responder aqui, me manda no direct, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Vou voltar aqui para ver as perguntas anteriores, tá bom? Mas Pilates colocou aqui, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge. Quando você entende que ele faz parte da sua vida, para de correr e ele anda ao seu lado. Exatamente. Eu diria mais, Pilates, que por esse exemplo que eu coloquei agora, chega um determinado momento que eu não corro mais atrás do dinheiro, o dinheiro começa a correr atrás de mim, ele corre do meu lado, ele está ali no bolo, que vai chegar um determinado momento que a gente vai construir uma riqueza tão grande que a gente para com a preocupação de vender o almoço para pagar o jantar, de vender o jantar para pagar o café da manhã. A grande realidade que eu vejo hoje no mercado brasileiro, e não é só dentro do Pilates, tá? Eu tenho o prazer de conversar com donos de sapataria, com donos de farmácia, donos de restaurante, e o que eu percebo hoje é que as pessoas continuam trabalhando para pagar a conta do mês. E a grande verdade é, a gente precisa começar a criar uma cultura administrativa que eu trabalho hoje para pagar as contas de, quem sabe, daqui a 5 anos da minha empresa. Eu começo a construir uma riqueza na minha empresa, na minha vida pessoal, que eu não preciso mais ficar me preocupando em pagar boleto agora. Porque o boleto de agora já está pago. O boleto do mês que vem já está pago. O boleto do final do ano já está pago. Eu começo a fazer planejamentos a longo prazo. Eu começo a fazer planejamentos de investimentos maiores do que eu venho fazendo hoje. A Ana agradeceu por enfatizar a importância de administração sobre a questão de controlar. Ana, é o mínimo que eu posso fazer. Eu acredito demais na importância da gente gerenciar, administrar o nosso dinheiro, a nossa carreira, a nossa profissão. Não adianta, tá? Uma das perguntas que as pessoas vêm e me falam assim: Felipe, eu quero vender mais, eu quero produzir mais, eu quero guardar mais, eu quero investir mais. Se eu não tiver clareza do que eu tenho,
Nada disso faz sentido. Não é a quantidade, como o Alexandre pontuou mais cedo, né? Não é a quantidade de vendas que vai determinar o meu tamanho dentro do mercado. E sim o quanto é produtivo isso que eu estou fazendo. O quanto é rentável essa minha decisão. Então, às vezes, eu tenho uma empresa que atende 5 pessoas que é muito mais rentável do que uma empresa que atende 50. Então, eu preciso ter clareza do que está acontecendo e, para mim, isso faz muito, mas muito sentido. A Cíntia perguntou, e a gente declara mesmo sem saber que a pessoa declara? Sim. A lei, nesse ponto, ela é muito clara e eu tento manter isso muito claro para todo mundo que me acompanha, que me segue, quando eu faço postagem. A gente vai declarar, a gente vai apresentar tudo. Porque a lei é muito rígida quando a gente sonega. A multa é muito alta, a punição é muito alta. Então, eu não indico a ninguém se arriscar. Eu conheço casos de punição da Receita Federal que passaram dos 100 mil porque a pessoa sonegou durante um ano R$10 por mês. Então, sinceramente, não vale a pena se arriscar quando o assunto é tributação. A gente começa a observar, olhando para o país, que até mesmo peixe grande começou a morrer afogado pela boca. Então, vale a pena a gente ter consciência que se a gente quer um Brasil melhor, ou como eu estava ainda há pouco, quem viu meus stories, eu estava acompanhando o pessoal da ForBlue, se eu acredito que a minha empresa, que a minha profissão, que aquilo que eu faço pode salvar o Brasil, que eu sou capaz da minha ação mudar a realidade que o Brasil vive, porque o meu emocional isso é bem claro, se eu acredito que eu sou capaz de fazer isso, eu não posso negar. Eu não posso deixar de declarar. Eu vou declarar tudo e qualquer informação. Mesmo que o meu cliente vire e fale assim, mas eu não pago imposto de renda, eu já tenho idade para não declarar, eu não faço mais declaração, não importa. Você vai solicitar o CPF dele e fala assim, não tem problema, o senhor não precisa declarar. Mas eu preciso declarar para que lá na frente não venha uma punição. E a cada dia que passa eu recebo mais e mais informações da Fazenda, do Ministério do Trabalho e por aí vai, que as informações estão sendo cruzadas. O cartão de crédito está sendo cruzado com a Receita. Então, quanto mais a gente gasta, mais essa informação chega lá. E, sinceramente, se a gente não pegar o nosso dinheiro, esconder debaixo do assoalho do nosso chão, aí debaixo do nosso piso, entre o cimento e a laje, a Receita Federal vai descobrir. E assim, ela não vai esperar a casa ruir para aparecer. Ela vai aparecer quando você começar a estruturar. Porque ela vai perceber que ali você tem receita e ela vem igual uma machada na árvore. Ela derruba e derruba sem dó. Então, para que lá na frente você não precise se preocupar com o tamanho da bola de neve que vai se formar, começa hoje devagarinho, começa declarando, começa colocando a casa em ordem, começa tendo clareza daquilo que você vai fazer para que lá na frente você consiga ter a sua empresa, o seu negócio, a sua profissão muito bem estruturada. Karina, que esteve comigo em São Paulo ano passado, se eu não me engano, no workshop que eu fiz na época com o Hudson, do Profissão Pilates, ela colocou aqui, no começo não gostava de organizar as finanças, agora sinto um certo prazer em preencher as tabelas do Excel e nem imaginava isso. Karina, o que eu sempre falo para vocês, eu preciso gerar um hábito. Depois que esse hábito ele é gerado, tudo passa a fluir com muito mais naturalidade. Beleza? Bom, pelo que eu olhei aqui pelo meu relógio, eu tenho mais 1 minuto para falar com vocês. E o que eu tenho para dizer é muitíssimo obrigado. Eu espero sinceramente que o conteúdo que eu apresentei para vocês tenha sido relevante. Eu percebi que algumas pessoas entraram, saíram, mas a gente conseguiu manter um fluxo muito legal. Compartilha com a galera que você acreditar que essa live é importante para a vida dela. Se você gostou do conteúdo, compartilha com ela. E eu espero sinceramente, vou lançar de novo a pergunta para vocês. Espero que vocês estejam aqui na semana que vem, porque a partir de agora, toda semana, eu vou trazer uma live para debater com vocês, para conversar com vocês sobre o como estruturar o seu negócio, a sua vida profissional, o como crescer com clareza, consciência, de forma estruturada e com a sua administração da sua vida pessoal e profissional. Beleza? Muitíssimo obrigado. Forte abraço, beijo no coração e a gente se encontra na próxima live.